Olá, que bom que você está assistindo a esse vídeo e que bom que você vai aprender um pouquinho sobre reciclagem e os seus benefícios, tanto ambientais como sociais e econômicos. Quem está falando aqui para você é a Patrícia Martim Alves e vou explicar um pouquinho desses aspectos. Vamos pensar um pouco sobre a problemática dos resíduos sólidos. O aumento dos problemas associados aos resíduos é ocasionado geralmente por essas origens. O processo de urbanização cada vez mais intenso, nós temos aí nos grandes centros urbanos a maioria da população. Um outro problema é a periculosidade desses resíduos, cada vez mais os nossos resíduos estão mais perigosos, com mais materiais tóxicos que podem fazer mal para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Outra coisa é o estilo da produção em massa e também muita coisa descartável. Estamos passando ainda por uma pandemia e o uso de material descartável aumentou muito, muito, muito. E esse estilo também que a gente vive, de sempre estar comendo coisas que são mais rápidas de fazer e tudo isso acaba gerando também mais material descartável. Outro item é o aumento populacional e, lógico, a gente tem que aumentar a produção de alimentos, de insumos e acaba também, consequentemente, aumentando a produção de resíduos. E, no caso, a industrialização. Estamos consumindo principalmente alimentos cada vez mais industrializados e que acabam gerando também mais resíduos nas nossas casas. Falando um pouquinho do nosso contexto nacional, quanto de resíduos será que nós geramos? Bom, só em 2019 foram praticamente 30 milhões de toneladas de resíduos gerados. Essa fonte, esse dado é do Panorama Abrelp. A Abrelp é a Associação Brasileira de Limpeza Pública e ela publica todo ano aí esses dados. E olha só, lá em 2010 nós tínhamos 25 milhões de toneladas sendo produzidas. E a previsão para 2030 é um aumento de 70% desses resíduos. Imagina, se 30 milhões de toneladas já é muito, imagina mais 70%. E só para a gente ter uma ideia, porque às vezes é muito difícil a gente pensar, quanto que é isso, quantos milhões de toneladas. E eu fiz um cálculo rápido aqui, essas quase 30 milhões de toneladas que nós geramos em 2019 equivalem a mais ou menos 930 milhões de caminhões. Pessoal, imagina, a gente precisaria de 980 caminhões para transportar todo esse resíduo gerado em 2019. Mas e agora? Diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? Além, é claro, de repensar nossas atitudes na hora de comprar, pensar em reutilizar algumas coisas também que nós temos em casa, a gente pode fazer a coleta seletiva, isso mesmo. Primeiramente, separar de forma correta para depois a gente reciclar. Então, na verdade, a coleta seletiva nada mais é que um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como plástico, vidro, etc., que são previamente separados na fonte geradora. Fonte geradora, no caso aí das nossas residências e quando a gente está dentro da empresa, na fonte, lá no escritório ou mesmo no processo produtivo, lá pertinho de mim, é importante que tenha essa coleta seletiva que eu já possa encaminhar o meu resíduo reciclável. Mas o que é a reciclagem? Veja bem, ela é diferente da reutilização. No processo da reciclagem, a gente tem a transformação desse resíduo, e quando eu falo de transformação, a gente está falando de alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas desse resíduo, com o principal objetivo de transformar esse resíduo em insumos ou novos produtos. Ou seja, a gente tem essa transformação do resíduo e ele volta para a cadeia produtiva em outro formato. Aqui eu trago os padrões de cores determinados pela Resolução CONAMA 275 de 2001. E isso é muito comum a gente ver, A gente sabe aí as cores da reciclagem, então o azul para o papel, o vermelho para o plástico, o amarelo para o metal, mas eu queria fazer uma observação aqui também. Não é porque existem todas essas cores que você precisa ter todas essas cores na empresa que você trabalha. É importante a gente verificar primeiro quais são os principais resíduos e o volume que nós geramos dentro da empresa. Se por acaso a minha empresa trabalha com vidro, a matéria-prima é vidro,
com certeza eu vou ter que ter um coletor maior lá na cor verde. Agora, eu posso ter um coletor bem pequenininho na parte do plástico, porque é uma coisa que eu não gero muito. Eu preciso ter um coletor preto na minha empresa? Não, porque né, se minha empresa não gerar resíduo de madeira, não tem necessidade. Vamos ser práticos, não se esqueçam disso. Temos aí vários sistemas de coleta. A coleta seletiva pelos catadores, a coleta seletiva em postos de troca, que são muito comuns em supermercados, por exemplo. Aquela coleta seletiva que é feita diretamente pela indústria recicladora e também a coleta porta a porta, que geralmente é feita aí por funcionários da prefeitura, caminhões da prefeitura. E também temos uma outra forma que muitos municípios aí utilizam, que são os ecopontos. Geralmente são locais aí que a população pode levar os seus resíduos que não são retirados aí na coleta porta a porta. Então, por exemplo, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, muitas vezes aí resíduos da construção civil também são colocados aí nos ecopontos. E vamos falar um pouquinho da coleta seletiva, então, de cada material. Nós temos o papel, representado pela cor azul. E o que a gente pode mandar para a coleta seletiva? Jornais, revistas, impressos em gerais, caixas de papelão e embalagens também de longa vida. Isso mesmo, as embalagens de longa vida antigamente não poderiam ser recicladas, agora elas podem, porque elas têm aí tanto a parte do papel, como também a parte do alumínio e do plástico. E isso tudo nós temos já tecnologia para ser separado e reciclado também. O plástico, né? Nós podemos aí encaminhar para a coleta seletiva embalagens de produtos de limpeza, embalagens aí também de cosméticos, tubos, canos, brinquedos, etc. Até mesmo o nosso amigo isopor, isso mesmo. Antigamente, né, se falava que não dava para reciclar o isopor. Hoje já existe tecnologia que recicla também esse isopor. O vidro, não podemos esquecer dele, então todo tipo de frasco, garrafa, vidro de conserva também podem ser encaminhados e, se possível, tire aí a tampa, que muitas vezes é de plástico, e coloque no coletor correto, que é o vermelho. E vamos falar agora do metal. O coletor dele é representado pela cor amarela. E aí nós temos quais os tipos de resíduos? Latinhas de refrigerante, de cerveja, esquadrias de alumínio e molduras, latas de óleo e outras coisas também como materiais, alimentos em conserva. Madeira, ela pode ser reciclada? Sim, conseguimos reciclar madeira e dá para fazer um monte de coisa aí, como vocês podem ver. E também para os resíduos perigosos, a cor utilizada é a laranja. Então, quais os tipos de resíduos que devem ser depositados aqui? Resíduos de bateria, pilha, baterias de celular, de computador, resíduos contaminados com produtos químicos, por exemplo, com óleo, etc., tem que ser colocado aqui na coleta seletiva de resíduos perigosos, porque aqui nesse caso eles vão ter um outro tipo de tratamento e não aquela reciclagem convencional que estamos acostumados. No caso também é importante que a gente separe para onde tiver, tá? Muitas vezes a empresa não tem esse tipo de resíduo, exceto se ela tiver um ambulatório. Quando não tem ambulatório, não temos resíduos hospitalares na empresa, mas eles também devem ser separados no coletor de cor branca, e aí sim é um tratamento totalmente diferente que nós damos a esse tipo de resíduo. E por fim, o resíduo orgânico, que também pode ser reciclado, isso mesmo. Restos de alimentos, restos de poda de jardim, folhas secas, etc., podemos sim reciclar e transformar em adubo. E também aí em fertilizante para as nossas plantas, para as nossas plantações. E por fim, o resíduo não reciclável ele deve ser colocado então em coletores da cor cinza. Hoje são pouquíssimos resíduos que não podem ser reciclados. O que eu deixo aqui, né, principalmente papel higiênico, claro, fralda, absorvente, mas olha só que interessante, o Reino Unido e o Canadá já estão fazendo testes aí, pesquisas para reciclar fraldas e absorventes descartáveis. Vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Uma outra coisa também legal da gente lembrar
é a questão da logística reversa. Existem alguns resíduos que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, devem voltar para os seus fabricantes, para que o seu fabricante dê a destinação correta. Um desses resíduos aqui que eu posso citar são os fármacos. Isso mesmo, remédio vencido e mesmo as embalagens desses remédios, vocês podem levar novamente para a farmácia. Quais as vantagens ambientais que temos então com a reciclagem? A gente vai ter com certeza a redução da poluição do ar, da água e também do solo. Vamos diminuir o volume dos resíduos despejados em aterros, que infelizmente o aterro está cheio. Também vamos conservar mais os nossos recursos naturais. Quanto mais reciclarmos, menos recurso natural a gente tem que tirar aí do nosso meio ambiente. E também a gente reduz a proliferação de vetores, como ratos e outros insetos. Temos também a vantagem econômica, porque reciclar é muito melhor do que a gente fazer o produto de novo. Com certeza eu vou estar economizando energia, eu vou estar economizando água e também dinheiro. E por fim, a vantagem social. A gente gera mais emprego e renda também, principalmente aos trabalhadores envolvidos diretamente na coleta seletiva, que é o caso dos catadores, resgata também a sua cidadania e também acaba ajudando o município aí com a redução das despesas com coleta, transferência e disposição final nos aterros. É isso aí, espero que você tenha gostado e aproveite essas dicas, esse conhecimento que você teve nesse vídeo para colocar em prática no seu dia a dia.